amigos, tudo bem? Bem-vindos ao blog Vou Nessa Direção. Eu não consegui fazer a gravação dessa formação na quinta-feira, nem ontem, então estamos aqui para gravar a terceira parte antes do dia 27, que é o dia de Nossa Senhora das Graças, onde eu vou renovar minha consagração à Virgem Maria. E, como eu partilhei com vocês, os 12 primeiros dias empregados em desapegar-se do espírito do mundo já foram. Eu terminei a primeira semana, que é empregada em adquirir o conhecimento de si mesmo, e eu estou hoje no segundo dia da segunda semana, empregada em adquirir o conhecimento da Santíssima Virgem Maria, e é dela que nós vamos falar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me coloco, Senhor, na Tua presença, com esses meus irmãos e irmãs que vão estar assistindo, pedindo que a Tua unção seja derramada sobre nós. E Jesus, o Senhor que disse que nos batizaria no Espírito Santo e no fogo, batiza-nos agora, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Que esse Espírito venha proclamar a verdade de Deus. Que esse Espírito venha avivar o nosso coração. Que esse Espírito venha trazer vida, trazer verdade, trazer aquilo que vem do céu, como está escrito em João 3. Que Ele venha revelar onde nós precisamos mudar. Que Ele venha confirmar onde nós precisamos agir e melhorar para fazer a vontade de Deus de uma forma mais perfeita, de uma forma que lhe agrada. Espírito Santo, revela-nos a Tua esposa, aquela em quem o Senhor encontrou graça, beleza, magnanimidade, valor, humildade, e onde o Senhor pôde tecer Jesus, nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, essa formação vai para muitos católicos que têm medo de Nossa Senhora. Muitos católicos que, como eu, às vezes por causa de uma experiência negativa que você teve com a sua mãe da terra, você tem dificuldade de se relacionar com a sua mãe do céu. Às vezes, por causa de influência de protestantes, você tem medo de amar Nossa Senhora. Você tem receio da Virgem Maria. E às vezes você fica até mesmo com aquela ideia protestantizada de que você pode rezar diretamente com Deus, que você não precisa de ninguém entre você e Jesus. Em outras palavras, você é o cara, né? Bom, nós vamos começar com a Bíblia, e já para começar quebrando a mentira protestante que vem desde Martinho Lutero, sola Scriptura, em latim, né? Só a Bíblia. Se você se baseia simplesmente e somente no que está escrito na Bíblia, onde na Bíblia que diz que nós devemos buscar as respostas somente na Bíblia? Onde na Bíblia está escrito isso? Porque eu já li todos esses livros aqui, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, eu até hoje não achei. O Novo Testamento eu já li 3 vezes, não tem lugar nenhum escrito que é só Escritura. Bom, como bons católicos, nós nos baseamos na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Magistério da Igreja, que é santa, que tem 2000 anos e a qual com muito orgulho nós pertencemos. E como diria o Anderson, né? Esse pregador que muitos conhecem, católico ignorante, futuro protestante, mas católico com Maria, apóstolo dos últimos dias. E é isso que eu busco ser, e é isso que eu convido você também a ser. Se você ainda não fez a sua consagração total à Virgem Maria,
esse vídeo é para te incentivar a fazer. Porque eu também não consegui fazer por muito tempo, meus irmãos. Eu ganhei o meu livro de consagração total, Virgem Maria, de um irmão consagrado da Toca de Assis, e eu tentei lê-lo por 2 vezes. Eu não consegui ler. O demônio tem ódio mortal da Virgem Maria. E eu não entendia essas coisas. Mas, depois de praticamente 5 anos desse fato de que eu ganhei esse livro, eu fui num encontro chamado Ágape Terapia, e quando eu saí de lá, eu senti tão fortemente a presença da Virgem Maria como ela está no Evangelho, porque muitas pessoas não conseguem perceber, porque ela é humilde, ela não quer aparecer. A glória de Cristo, a graça, o poder, os milagres são de Jesus, mas ela é intermediária, ela alcança essas graças, esses milagres, tudo isso, mas ela não aparece. É como nós vemos no casamento em Caná, quando nós lemos em João 2, que Nossa Senhora falou para Jesus, eles não têm mais vinho, e Jesus disse, a minha hora não chegou, e aí Nossa Senhora desaparece, mas o milagre acontece, mas ela é intercessora, é assim que foi, é assim que continua sendo, é assim que vai ser até a consumação dos séculos, meus irmãos. Nossa Senhora está lá. Então, depois desse Ágape Terapia que eu fiz, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui do meu testemunho, né? Você pode ver a minha vida completa, mas depois desse Ágape Terapia, eu saí com uma certeza da presença de Maria na minha vida. Eu vi Nossa Senhora no momento da minha concepção, quando uma enfermeira que era muito católica ofereceu a minha vida para ela. Eu vi a presença dela em cada momento da minha vida, cuidando de mim, me guardando, me protegendo. E é assim que ela faz comigo e com você também. Enfim. Depois que eu entrei na igreja, eu tive muita dificuldade com as imagens, com esse negócio de rezar para Nossa Senhora, principalmente porque eu tinha muitos problemas com a minha mãe da terra. E foi um bom tempo até eu me convencer dessa verdade, até o Espírito Santo revelar ao meu coração, como ele revelou para Isabel. E eu pude dizer com toda a minha alma, bendita és tu entre as mulheres. Eu pude dizer com o meu coração, de onde me vem a minha honra de vir a minha mãe do meu Senhor. Enfim. Eu sou muito feliz por ser escravo de Maria. E a coisa que mais marcou a minha história nesses 28 anos de vida, 28 anos de vida, não sou espírita, né? Nós somos católicos, não existe reencarnação, existe ressurreição. A vida é uma só. Quando acaba a vida aqui, nós vamos para o céu, para o purgatório, para o inferno. Mas enfim, nesses meus 28 anos de vida, a coisa mais impactante da minha vida foi a minha consagração à Virgem Maria. Essa correntinha que é o sinal de que quando eu fiz a minha consagração e Nossa Senhora tomou conta da minha vida, e se eu estou onde eu estou hoje, é porque ela me alcançou a graça de chegar aqui. Enfim, vamos para a palavra de Deus, começando aqui. Eu ia começar em Apocalipse, mas vamos começar em Gênesis, né? Gênesis 3. Vamos lá para o versículo 14. Nós sabemos, no começo da criação, Adão e Eva foi seduzida pela serpente, onde já se viu uma cobra falar, né? Mas enfim, ela foi seduzida, comeu a maçã, o fruto proibido, e então nós temos, desde o começo da criação do mundo, essa cena aqui. Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Será maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Isso é Deus falando: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa mulher prefigurada no livro de Gênesis, Maria, é isso que significa a saudação que o anjo Gabriel fez a ela. Ave Maria. Ave é o contrário de Eva. Enquanto Eva foi a mulher que cedeu à tentação, ouviu a serpente, alcançou a desgraça da gente hoje, nascer com o pecado original, Nossa Senhora é aquela que é a nova mulher, é o contrário de Eva, que não ouve a voz da serpente, mas que é aquela que esmaga a cabeça da serpente. É aquela que com a sua descendência continua causando terror nos infernos. Essa é a Nossa Senhora. Enquanto Eva ouviu a serpente, Nossa Senhora ouviu o anjo, e o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador. E ela só não aceitou, como ela executou com maestria e em plenitude ela entregou a vida inteira a Deus. E é por isso que aí nós vamos destruir já o dogma com o dogma da Imaculada Conceição de Maria, com o dogma da Assunção de Maria ao céu. Ela foi levada de corpo e alma para a glória de Deus. É por isso que quando o protestante vem falar, por que você reza para Maria se ela está morta esperando a ressurreição? Não, senhor. Isso é um dogma da Igreja Católica. Se você é católico, você tem obrigação de acreditar nisso, ou você não tem comunhão com a Igreja. Nossa Senhora está de corpo e alma na glória do céu. Ela ouve os nossos pedidos. Ela intercede por nós, sim, Senhor. Ela é medianeira e ela alcança graça que às vezes não era a hora da gente receber. Ela alcança graça que às vezes Deus não daria pelos nossos méritos, mas os méritos dela, ela alcança essas graças para nós. Então, meus irmãos, Nossa Senhora, como esse protestante, se você ouviu a pregação de semana passada, eu contei sobre esse protestante que veio falar comigo, por que você, ele me perguntou, né? Por que você reza para Maria se ela está morta como todos os outros? Eu disse, não, senhor, eu rezo e eu acredito na intercessão de Maria, porque eu já vi muitas coisas que aconteceram na minha vida. Primeira coisa, eu já vi muitas coisas que aconteceram na minha vida por meio da intercessão dela. Segunda coisa, porque eu sei que ela está ressuscitada na glória de Deus, ela ouve as nossas orações e ela alcança graças para nós. Por isso, se você foi influenciado por essa mentalidade protestante, você seja liberto em nome de Jesus. Nossa Senhora está na glória de Deus, ressuscitada, e ela intercede por nós, sim, Senhor. E aí, esse ódio que se levanta contra Nossa Senhora, que foi prefigurado em Gênesis, é o ódio de Satanás contra a mulher e a descendência dela. Então, todos aqueles que são da descendência do demônio têm ódio de Maria, rejeita Nossa Senhora e não trata ela com respeito. Bom, eu sou da descendência dela, e você? Ser da descendência de Nossa Senhora, como diria o Padre Pio, não é só olhar para Nossa Senhora, mas imitá-la. Enfim, meus irmãos, vamos lá para Gênesis, para Apocalipse no capítulo 12. Olha só, isso daqui foi desde o começo da criação e vai continuar até o fim dos tempos. A briga entre o demônio, entre a serpente e a mulher, entre Nossa Senhora. Olha só, Apocalipse 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e nas cabeças 7 coroas. Varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Olha só como que é Nossa Senhora. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. No versículo 7, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e os seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos.
Olha só no versículo 15. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Isso daqui, o rio de água que o demônio vomita, são essas doutrinas protestantes, são esses ataques à Nossa Senhora. Mas o máximo que o demônio tem a permissão de Deus para fazer é atingir a mulher no calcanhar. O que é isso, meus irmãos? Pode falar mal, pode difamar, pode fazer o que quiser, mas não consegue atingir Nossa Senhora. Porque enquanto com essas doutrinas protestantizadas o demônio fala mal de Nossa Senhora, tira Nossa Senhora, fala que ela não é necessária, fala que ela não é corredentora, fala que não tem necessidade da intercessão dela, ela está esmagando o demônio e as suas doutrinas e a sua descendência com seus pés. Ela está destruindo o reinado de Satanás. Porque onde Nossa Senhora chega, ela acaba com o demônio. E por isso que o demônio vive jogando esse rio de água suja, tentando fazer a mulher submergir, tentando destruir a imagem de Nossa Senhora, tentando acabar com a fé em Maria, porque ela também nos dá a graça de permanecer e ter uma fé viva, forte, para nós ficarmos diante da cruz. O máximo que o demônio pode fazer é atingir o calcanhar da mulher. E olha só, meus irmãos, que engraçado. No versículo 17, este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. E quem que é da descendência de Maria? Quem que se chama escravo de Maria está realmente sendo um escravo, está realmente na descendência de Maria? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa Senhora é magnífica, é maravilhosa. Muitas pessoas passam a vida inteira sem conhecê-la. Muitas pessoas desprezam Maria. Muitas pessoas escarnecem Nossa Senhora. Muitas pessoas dizem que os católicos adoram Maria. Não têm o mínimo de noção que nós não adoramos, que a adoração é exclusiva a Deus e ela não quer adoração, ela quer nos levar a Jesus, porque os escravos de Maria, a descendência de Maria, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se nós não guardamos os mandamentos, se nós não temos o testemunho de Jesus, nós somos qualquer coisa menos da descendência da mulher. Menos escravos de Maria. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Isso é para aqueles também que querem buscar e encontrar Nossa Senhora na Bíblia. Ela está desde o começo até o final da Bíblia. Olha aqui, meus irmãos. No livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 5, quem é esta que sobe no deserto apoiada em seu bem-amado? É a Virgem Maria, ela é a general dos exércitos do Senhor. Ela vai esmagando Satanás onde quer que ele esteja. Ela esmaga a cabeça da serpente e ela vai continuar esmagando até o fim dos tempos. O demônio vai continuar lançando esse rio de impurezas, essas mentiras, essas profanações, vão continuar levantando-se protestantes querendo quebrar a imagem de Nossa Senhora, vão continuar levantando protestantes falando que não precisa de Nossa Senhora, vai continuar isso acontecendo até o final dos tempos, porque eles são da descendência do demônio, mas nós não. Nós somos da descendência da mulher, nós estamos com ela, nós guardamos o mandamento de Deus e nós trazemos em nós o testemunho de Jesus. Nós temos o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que quando Isabel ficou cheia dele, ela disse: de onde me vem a minha honra de ver a minha mãe do meu Senhor? Aquele Espírito Santo que levantou aquela mulher no meio da multidão quando Jesus estava pregando e disse: bendito o ventre que te trouxe e bendito o seio que te amamentou. Jesus disse: bem-aventurado. Aliás, essa é uma outra passagem que os protestantes dizem para falar que é para contrariar-nos. Espera aí, meus irmãos. Se levantou alguém no meio da multidão e falou assim: bendito o seio que te amamentou e bendito o ventre que te trouxe. Jesus disse:
Antes, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Muitas vezes a gente acha que por causa dessa tradução Jesus está falando contra Nossa Senhora, mas muito pelo contrário, meus irmãos. Jesus está falando isso que está em Apocalipse 12:17. Nossa Senhora é aquela que guarda os mandamentos, que vive a palavra e que tem o testemunho de Jesus. É isso que significa. Essa mulher é magnífica, é maravilhosa, é estupenda. Não tem palavras para descrever Nossa Senhora. E para você que tem medo de amar Maria, você que tem medo de querer ficar sendo muito mariano, de rezar muito terço, de dedicar muitas coisas para Nossa Senhora, saiba que você nunca vai conseguir amar Maria como Jesus amou. E se ela está na glória do Pai é porque Jesus ama tanto a mãe dele que ele não aguentaria esperar até o fim do mundo para que ela pudesse estar lá. Meus irmãos, a Assunção de Maria é um dos mistérios que nós rezamos no quarto mistério glorioso, que muitas pessoas, eu acredito que não refletem sobre isso. Eu fico imaginando, imagina a mãe do Salvador. Jesus disse, eu não vou esperar de jeito nenhum, eu quero a minha mãe aqui. Eu fico imaginando a alegria dos anjos. Porque quando foi para acontecer a anunciação, o arcanjo Gabriel, que é o anjo que traz os recados do céu, como ele anunciou para Zacarias que João Batista iria nascer, ele anunciou para Nossa Senhora. É claro, essa é a função dele, o arcanjo, né? Isso designa aquilo que ele faz, não aquilo que ele é, mas eu fico imaginando, meus irmãos, quando Deus revelou que certos anjos iriam trazer Nossa Senhora para o céu, de corpo e alma. Imagina os anjos celebrando. Nós vamos trazer a mãe de Jesus para o céu, nós vamos levá-la, nós vamos levá-la para viver conosco por toda a eternidade, desde agora. Ela não vai esperar acontecer o julgamento final. Ela não precisa, ela é a mãe de Jesus. Os anjos em festa. Eu vou levar a Nossa Senhora para o céu, eu vou levar a mãe de Jesus para o céu, eu vou levar Maria. Os anjos celebravam, os anjos vibravam. E quando Nossa Senhora chegou no céu, aquela festa, os anjos, quando Gabriel voltou com a anunciação, foi aquela alegria, ela disse sim, ela aceitou ser a mãe do Salvador, mas muito mais agora quando os anjos levaram Nossa Senhora para o céu, a alegria do céu, dos anjos, o Pai na glória, feliz, sorrindo, rindo, glorioso como ele sempre foi, Jesus abraçando a sua mãe, o Espírito Santo, essa é a minha esposa, foi nela que eu gerei Jesus. Meus irmãos, nós não temos consciência da importância de Nossa Senhora. Se ela é tão importante assim para Deus, por que a gente é tão idiota ao ponto de achar que ela não tem importância na nossa vida? Se Jesus tem importância na nossa vida e Nossa Senhora foi a pessoa que ele, depois de Deus, mais amou nessa terra e continua amando no céu e vai amar por toda a eternidade, por que a gente acha que a gente pode ser diferente? Olha só, meus irmãos, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 4. 1 João 2, 4. Aquele que diz conhecer não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Versículo 5. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Versículo 6. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. E Jesus viveu amando Nossa Senhora e ele continua na glória do céu amando Nossa Senhora. Quem somos nós para não amar essa mulher? Então, quando alguém vir querer falar mal de Nossa Senhora para você, você já sabe, esse pertence à descendência do dragão, da serpente, do demônio. Aqui não, na minha casa não, na minha vida não, na minha família não. Eu sou da descendência da mulher. E eu vou continuar com ela, guardando os mandamentos e trazendo o testemunho de Jesus.
cruz na minha alma. Mãe de Deus e da igreja, a senhora que se escondeu tanto nos evangelhos, a senhora que ficava oculta, mãe, a senhora que guardava essas coisas que aconteciam no seu coração e refletia, a senhora que vivia os mandamentos, a senhora que trazia em si o testemunho de Jesus, a senhora que foi cheia, repleta, mais do que qualquer criatura do Espírito de Deus, a senhora, mãe, que intercedeu para que os milagres de Jesus acontecessem, como naquela boda de Canaã, mãe. Como quando a senhora levou Jesus no seu ventre já começou a curar. Nós pedimos que a senhora traga Jesus até a nossa realidade, mãe, onde nós estamos vivendo. Quantos desses meus irmãos estão vivendo em pecado? Quantos desses meus irmãos estão vivendo uma vida que não agrada a Deus? Mãe, que a senhora com a tua saudação encha esse lugar, que nós estamos com o Espírito Santo, enche o nosso coração. Mãe, se com a tua saudação Isabel ficou cheia do Espírito Santo, só com a tua presença, mãe, vem aqui onde nós estamos, mãe. Vem nos visitar. Vem visitar o nosso coração, mãe. Vem visitar a nossa vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos sendo hipócritas, mãe. Nós dizemos que te conhecemos, nós dizemos que somos católicos, nós dizemos que somos escravos, nós dizemos que somos da tua descendência, mas não vivemos os mandamentos. Vem corrigir isso, mãe, em nós. Vem nos dar a verdadeira unção do Espírito de Deus para te reconhecer como nossa mãe e para nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos, como a senhora, trazer em nós o testemunho de Jesus. Nós pedimos, mãe. A senhora que, quando ficou sabendo que Isabel estava grávida, mesmo com a anunciação do arcanjo Gabriel, que a senhora também ficou grávida, a senhora foi às pressas às montanhas para servir Isabel, mãe, para cuidar da casa, para ajudá-la nas tarefas domésticas. Nós pedimos que a senhora também venha visitar o nosso coração, mãe, que por preguiça, por causa do nosso pecado, tem ficado cheio de sujeiras, mãe. Quantas raízes se instalaram no nosso coração, na nossa alma, na nossa personalidade, porque nós não conseguimos nos livrar de pequenas coisas, mãe, que vão nos prendendo, como um fiozinho de linha que prende o pé de um passarinho, mas que constantemente aquilo vai se reforçando e se reforçando até que o passarinho não consegue mais voar. Assim somos nós, mãe, presos nos pecados, apegados a essa terra, desgraçadamente inundados no lodo do pecado, bebendo as águas que o mundo oferece de carência e nos afundando cada vez mais na sexualidade desregrada, na impureza de corpo e de pensamento. Mãe, dai-nos a graça de ser purificados. Traga-nos o Espírito Santo de Deus para purificar a nossa alma, para purificar o nosso ser, mãe. Nós precisamos ser lavados. Nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser resgatados dessa mentalidade protestantizada que nos ensinaram que nós não precisamos da senhora, que a senhora é qualquer mulher. Mãe, nós queremos pedir perdão e te reconhecer como a Nossa Senhora e a nossa mãe, a nossa rainha. Nós queremos ser melhores escravos da senhora, mãe. Nós queremos ser teus instrumentos, nós queremos ser verdadeiramente servos de Cristo, como Paulo, como Pedro, como os apóstolos. Nós queremos ser portadores da palavra de Deus, mãe. Nós queremos trazer em nós o testemunho de Jesus.
Que a Senhora venha fazer uma faxina no nosso coração, Mãe, para que nós possamos nos libertar de todo pecado, de todo vício, de todo mal, de todo esse lodo do demônio na nossa mente que nos faz tratar a Senhora de qualquer jeito, Mãe. Se nem Jesus te trata de qualquer jeito, quem somos nós? Nós queremos dar à Senhora a importância que a Senhora merece. Ajuda-nos. Guia-nos, Mãe, ao conhecimento. Como está escrito na palavra de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Dai-nos a graça de que, temendo a Deus, nós possamos conhecê-lo através da sua palavra, através da sua presença na Santa Missa, no seu corpo e no seu sangue, Mãe, onde a Senhora tanto nos chama. Na oração do terço, Mãe, para refletir os mistérios da nossa fé, os mistérios de Deus, os mistérios da glória do Senhor, que se encarnou e que se fez homem e foi igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Mãe, ensina-nos a ser como Jesus. Que a Senhora nos alcance as graças que nós mais precisamos, Mãe, nesse momento da nossa vida. E nos dê a graça de nos converter verdadeiramente, para que Jesus seja o nosso único Deus, Rei e Senhor. E que a Senhora nos sustente pela ação do Espírito Santo na nossa caminhada, nos levando pela mão, nos levantando quando nós caímos, e nos protegendo debaixo do teu manto sagrado. Assim seja. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado a tua mãe como nossa. Muito obrigado, Espírito Santo, porque onde o Senhor encontra o perfume da Virgem Maria, o Senhor consome, o Senhor queima, o Senhor possui esse lugar. Glórias a ti, Senhor Deus, porque o Senhor escolheu Maria para ser a tua filha predileta, aquela que trouxe Jesus ao mundo. E se o Senhor, por meio dela, veio a nós, nós queremos ir a ti, Senhor Deus, também por meio dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.